Olá pessoal, estamos aqui para mais uma educação, tudo junto e misturado. Antes de mais nada, eu queria agradecer muito a vocês que assistiram, curtiram, divulgaram, comentaram, tal, que foi muito legal. Tem várias pessoas que faz tempo que eu não via, que dá uma comentada ou dá um like e tal, isso é muito legal. Então, nós vamos fazer hoje outra live falando educação, tudo junto e misturado, e os direitos humanos, que também é uma coisa bem misturada, tá? Então, eu espero que todos gostem e ponham like, ponham comentários, perguntas, seja o que for aí para a gente começar a desenvolver melhor essa sequência de vídeos que eu estou fazendo agora. Então, direitos humanos. Direitos humanos, a primeira coisa que vem na cabeça é o que falam muito por aí, né? Direitos humanos, essa coisa de bandido, defender bandido, essas coisas assim, não tem nada a ver, tá? Então nós vamos ver os direitos humanos a partir desse ponto de vista que eu estou trabalhando. Então, de um lado você tem o macroambiente, onde acontecem as regras, as leis, as formas de se organizar, tudo isso cai na nossa cabeça, né? O demográfico, como que está a situação do país, o econômico, como está a situação econômica do país e do mundo, a questão natural, o ambiente, o que está rolando, quer dizer, se queima a Amazônia, não chove em São Paulo, então as coisas estão todas relacionadas. Então, como que eu faço isso? Essa semana teve a questão toda da queimada, então cidades inteiras cheias de fumaça tal por causa das queimadas. Isso é, se não é, quer dizer, uma coisa que atrapalha e o futuro da gente também, tá? E o aquecimento cria e desenvolve e perturba o aquecimento global, né? Aumenta o aquecimento global. E tem a questão tecnológica, todas as coisas que estão acontecendo hoje, e hoje nós dependemos enormemente da ciência, né, da tecnologia, para descobrir uma vacina, descobrir como tratar melhor os pacientes com coronavírus, e por aí vai. Quer dizer, a tecnologia vai mudando, a tecnologia do trabalho, a tecnologia da escola, tudo isso vai mudando e a gente tem que se adaptar a essa nova situação. Tudo que acontecia como tendência, a coisa indo devagar, agora está sendo muito mais rápido. E o político legal, né? A quantidade de leis, amarelo, verde, pode fazer isso, não pode fazer aquilo, que estão surgindo especificamente nesse momento, tá? Que a gente vai ter que cumprir. Então, esse é um lado, o lado onde as coisas são definidas e elas são passadas para as pessoas, que a gente vê essas pessoas como um ser integral, tá? E a educação comunitária, a educação integral é a mesma coisa, você conseguir ver a pessoa integralmente e trabalhar para desenvolver todas as partes da pessoa, não só a intelectual. Bom, então, direitos humanos. Se você acha que é contra os direitos humanos, que isso é uma bobagem e tal, não sei o quê, então eu vou contar uma história para vocês. Você tem que ir lá falar com o Ciro. Quem é o Ciro? O Ciro foi o imperador, tá, em 539 a.C., tá, que era um imperador que dominava toda a área ali, pro lado dos Orientes e tal. Quando ele dominou ali a Pérsia, quando ele foi para a Babilônia, aí ele deu um clique na cabeça dele e falou: peraí, tá, a coisa está meio complicada. Então eu vou fazer uma coisa, eu vou fazer uma declaração de que as pessoas têm direitos, tá, são iguais e pode escolher que religião que eles quiserem. Então quem quiser reclamar vai lá falar com o Ciro. Tá? E esses foi o primeiro o documento escrito, que na verdade foi escrito como um cilindro, né, um cilindro de argila, que foi tudo escrito daquelas maneiras antigas, e que dizia isso. E começou tudo. Aí essa questão foi passando para os outros países, Grécia, Índia, Roma, todos eles foram trabalhando, foram aceitando essa ideia que as pessoas têm direitos. Tá? E aí foi indo. Tá? Daí quando chegou, quando? 1215, olha o tempo. Tá? 1215, na Inglaterra, um reizinho lá começou a fazer tudo do jeito que ele queria. Tá?
faz assim, faz assado, mata, pega, tranca, tal. Começou a ser aquele reizinho que a gente conhece muito bem, que quer fazer tudo o que ele quer e pouco se lixando para o resto. Ele é o certo, enfim. Aí o pessoal se reuniu e falou: escuta, pera lá, para você continuar a ser rei, quer continuar a ser rei, você tem que assinar isso aqui. E o que é isso? Um documento que dava direitos às pessoas. Então, direito de liberdade de expressão, direito de ter sua religião, direito de se expressar, tal, direito de não ser preso por qualquer coisa, só porque não gosta dele, prende. Tal. Então, vários direitos foram dados que o rei precisou assinar dizendo que aceita, tá, para continuar. Depois ainda começou, a própria Inglaterra, em 1628, também fez uma outra petição de direito, né, que eles já tinham o Senado deles lá, como é que eles chamam, o parlamento inglês lá, já tinha um parlamento que começou a limitar o poder de uma pessoa só, do reizinho, do ditador, tal coisa. Então, também dando direito às pessoas. Os Estados Unidos, colônia, tá? Então vários países, várias colônias se reuniram nos Estados Unidos e falaram: não somos mais colônia da Inglaterra. Aqui não tem mais, o rei da Inglaterra não manda mais aqui. Tá? E aí o rei da Inglaterra, cara, não gostou da brincadeira, porque era a colônia dele, dava dinheiro para ele, dava muita coisa para ele, de poder, de terra, de possibilidades de ganho para a Inglaterra. Eles começaram a briga. Daí foi uma briga pesada, durou anos aí, mas foi uma briga interessante, porque eles não brigaram para ter liberdade, né, não ser mais colônia, mas ao mesmo tempo eles fizeram em vez de fazer um outro reinado, né, como foi no Brasil, Dom Pedro I, tal, fez um jeitinho lá com o pai dele e tal, e virou o rei daqui. Não, eles fizeram uma república lá nos Estados Unidos. Então eles começaram fazendo essas questões todas dentro de uma lei. Criaram uma lei, que é a Declaração de Independência, né, que dá os direitos individuais, que a própria comunidade, o próprio Estado, as próprias pessoas decidiram quais são os direitos das pessoas. O direito à revolução, quer dizer, eu tenho direitos, eu não gosto de me revoltar contra o tirano que está me maltratando. Daí eles fizeram depois a Constituição Americana. A Constituição Americana também foi muito... falam, né? A Constituição americana é muito pequenininha. É muito pequena porque eles fizeram uma declaração dos direitos das pessoas naquela época, quantos estados que eram? 13 estados. 13 estados lá da declaração, e fizeram junto uma geral que valesse para todo mundo. Então, limitando o poder do governo federal, já que era uma república, né, ia ter um presidente e tal, então era uma lei que protegia as pessoas desse possível presidente, né, para não se tornar um reizinho. Então dava direito às pessoas. Então a livre expressão, liberdade de religião, pode ter religião que quiser, direito a guardar uma arma, isso é mais complicado, mas isso foi feito na época dos cowboys, né? O pessoal tinha revólver na cintura, tá? E achava que era assim que resolvia. E isso ficou na cultura americana até hoje, que está dando problema. A gente vê na televisão as pessoas todas armadas, tal, sem problema nenhum, tá? Então é uma coisa cultural da imagem dos Estados Unidos que ficou até hoje. Liberdade de assembleia, tá? Eu posso discutir, eu posso conversar, eu posso falar, já estava transformando o mundo, né? Isso ajudou a transformar o mundo nas coisas. Né? Que mais? Daí, esse tipo de coisa influenciou a França, que também já estava pé da vida com o reizinho deles lá, que fazia tudo, só fazia balada, não queria saber de nada. É aquela que falou, não tem pão, então come brioche. É, a mesma coisa. Não tem arroz, então come macarrão, tal. Vocês se virem aí, eu não quero nem saber. Muda vocês, não tenho nada a ver com isso. Isso não é problema meu. Foram vocês que se arrumaram com isso aí. Então era uma visão totalmente né, de achar que ele, como rei, como poder soberano, não tinha nada a ver com as coisas que aconteciam. Isso é coisa que o mercado, tudo isso resolve sozinho. Vocês se virem aí, não quero nem saber. Tá?
Aí teve a guerra Segunda Guerra. A Segunda Guerra Mundial foi o bigodinho lá, o Hitler, que resolveu subir ao poder. É gozado porque sempre essa turma que entra no poder, ele entra no poder numa situação ruim. Então tá ruim a economia, aquele macroambiente lá tá ruim, a economia, as leis e tal, precisa melhorar, precisa de emprego e tal. Daí ele vem como salvador da pátria, eu vou resolver tudo e tal, não sei o que, não sei o que. Só que ele quer resolver do jeito dele, não quer nem saber para a sociedade. Tá? Parecido um pouco como acontece aqui. Então o que acontece? Eu mando do jeito que eu quero. E ele, o bigodinho, ele tinha uma questão que ele era o certo, não só ele certo, como o branco ariano a que ele pertence é que é a raça superior. E por isso, quem não é da minha raça, fogo, mata. Tá? Não quero nem saber. Vocês não são não pensam como eu, não têm a mesma forma física que eu. Os judeus que têm o dinheiro, o judeu tem o dinheiro, ele que é culpado do problema da Alemanha, então pega o judeu, mata o judeu. Então foi todo um treinamento com as crianças, falando que judeu era um rato, comunista é rato, o problema da Alemanha está nos judeus, está nos comunistas, está nos negros, e definiu tudo que não era ariano era problema, era inimigo e tinha que matar. Tá? E assim ele foi, desenvolveu, fez a Segunda Guerra, até os Estados Unidos entrarem, tal, não sei o que, até eles perderem. Quando eles perderam, as nações que estavam brigando contra, eles fizeram uma reunião e falaram, escuta, vamos fazer uma coisa para que não aconteça mais de aparecer um bigodinho aí, querendo salvar o mundo do jeito que ele acha. Então eles começaram a fazer a Declaração de Direitos Humanos. Isso foi nos Estados Unidos. Né? Nos Estados Unidos, a mulher do Roosevelt, que foi presidente dos Estados Unidos, juntou todos os países interessados nessa proposta para discutir como é que a gente faz. Então eles criaram uma carta, né? Fizeram uma carta para que todos assinassem que estavam de acordo com todas essas regras para não acontecer de novo um bigodinho e ter uma outra guerra mundial. E aí eles desenvolveram, eles fizeram a primeira declaração, né? Então a declaração, artigo 1, declara e proclama inequivocamente os direitos inerentes de todos os seres humanos. Se você é um ser humano, você tem esse direito. Tá? É um direito que eles colocaram, falaram, esse é o direito. E todos os países que estavam lá assinaram, topando, acertando, tal, tudo com a sua diferença de cultura, de estado, tal, eles assinaram isso. Aí o que acontece? Surge as Nações Unidas. As Nações Unidas foram criadas para evitar que aparecesse um reizinho desse, que matasse todo mundo, que fizesse as coisas desse jeito, tá? Que foi o que o Hitler fez. Aí os países que entram aceitam esses direitos humanos. Agora a ONU ela não cria lei para o país. Então todos os países que assinaram aquilo têm que levar aquela lei para o seu país e ser votada na Constituição de cada um dos países. Então teve muita discussão para chegar num meio termo, né, num denominador comum que todo mundo aceitasse. Aí eles se comprometem a levar para os seus países fazer parte das leis do país, né, da Constituição do país. E é o que foi acontecendo. Agora, é muito complicado, né? Se você pensar que a ideia era não ter mais guerra, né? Depois da guerra, por exemplo, os Estados Unidos esteve em guerra desde depois da guerra até agora. Tá? Então, e tem um conselho, né? Um conselho que para você entrar em guerra, você tem que ir no conselho e provar que está acontecendo alguma coisa, que você tem que entrar, invadir o país, matar não sei quem, matar não sei o que lá. Tá? Então, isso é o que tem acontecido. Então, praticamente esse objetivo não foi muito claramente resolvido, tá? Mas existe todo um processo. Aí o que eles fizeram? Eles fizeram os direitos dos homens, né? O que tem? Todo ser humano nasce livre e iguais em dignidade e em direito. Esse é o principal, o artigo 1º.
tá? Se você se considera um ser humano, você pode se considerar no direito de nascer livre e igual em dignidade e direitos. Isso é um direito que eles conseguiram lá e o Brasil assinou isso aí. As pessoas têm direito à vida, à liberdade, ninguém pode ser mantido em escravidão, ninguém será submetido à tortura, todas as pessoas têm direito à liberdade de pensamento, religião, tá? Todas as pessoas têm direito a tomar parte livremente da cultura dos países e todos os países têm que fazer com que isso aconteça em seus países. Então você assinou isso aí, o Brasil assinou isso aí, então são os direitos universais. Para que isso aconteça, vários outros desenvolvimentos aconteceram dentro da ONU e tal, para ver como é que a gente vai conseguir que aconteça. Então, eles fizeram a agenda de 2030, pensando o seguinte, vamos pensar uma coisa que a gente pode, como meta, atingir em 2030, possa chegar aos direitos humanos ser mais concreto em cada um dos países, né? Então, eles fizeram metas, né? Então, eles fizeram metas para acabar com a pobreza, tá? Então, o que cada país está fazendo de meta para diminuir a pobreza? Meta para segurança alimentar, questão da fome, quer dizer, quantas pessoas no mundo estão abaixo do nível que são problema de fome, morrem de fome. Isso faz parte. Como que cada país está fazendo para chegar, de conseguir assegurar alimento, né? Assegurar uma vida saudável, o bem-estar, assegurar, como que o país vai fazer para assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade e promover oportunidade de aprendizagem ao longo da vida de todos. Tá lá. Como que cada país está fazendo isso, né? Com educação gratuita, com qualidade, alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. É uma situação que cada vez você está tentando culturalmente empoderar a mulher e a questão de gênero do azul e cor-de-rosa, né? Azul e cor-de-rosa. Não, mulher pode fazer tudo que ela puder fazer, igual ao homem, né? Assegurar a disponibilidade de gestão sustentável. Já está pensando nisso, né? Como é que eu posso fazer para que a gente garante, assegure a sustentabilidade do mundo, da gente, né? Então, questão da água, questão do mar, dos oceanos, acesso a produtos com preços acessíveis, energia, promover industrialização inclusiva e sustentável, reduzir a desigualdade, que nós falamos no último, falando sobre a desigualdade. O que vocês estão fazendo para diminuir a desigualdade? As cidades, né, assentamento das cidades, segurar padrões de produção sustentáveis, combater a mudança climática, né, conservação dos oceanos, proteger e recuperar uso sustentável, né, dos ecossistemas, tipo acabar com a mata, a Amazônia, né? O que vocês estão fazendo para proteger esse ecossistema? Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável. Quer dizer, o que você está fazendo para que o país seja menos desigual, sustentável e todos são aceitos? Então, essas são as metas dos anos do 2030, né? O que eu posso fazer para chegar nesse 2030 numa situação melhor do mundo? Então, essa é a proposta. Agora, nós como educadores, o que a gente pode fazer por cada uma dessas partes, né, do todo que você desmontou, que as Nações Unidas desmontou, pegou cada um desses casos, fez proposta, isso tudo foi discutido entre as nações, quer dizer, foi muita conversa, muito papo entre todas as nações, e todas as nações assinaram e trazem para seus países para entrar na Constituição novamente. Como que eu posso fazer? Criar essa meta para 2030. A educação pega quase todas essas áreas, né? Porque quase todas essas áreas nós podemos trabalhar na educação, interferindo em todas as dimensões da pessoa integral. Então, é muito importante que a gente saiba que esses são direitos.
e que o Brasil assinou essa carta. Tá? Então faz parte de uma colocação internacional, de uma proposta que o Brasil trabalhou nela e aceitou. E o que eu posso fazer para atingir essa meta de 2030? Então, tem muita coisa que eu posso fazer, as empresas estão fazendo certas coisas. Agora, com a turbulência do corona, bagunçou tudo, mas as regras continuam, as metas continuam, e vamos ver o que vai dar e o que nós, como educadores, podemos pegar cada uma dessas facetas, trabalhar em cada uma das características da pessoa integral, de todas as partes, cultural, tecnológica, tal, para conseguir que a gente consiga um mundo melhor dentro daquela proposta inicial das Nações Unidas que quer um mundo melhor. Vocês topam? Vamos junto? Assina aqui e vamos em frente. Então por hoje é só. Nossa, falei demais hoje, foi comprido demais, mas tudo bem. Então obrigado, até a próxima. Curtam, comentem e deem likes. Falou pessoal, obrigado.